Olá, turma da Engenharia Ambiental, do quinto período, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Érica. Hoje nós estamos aqui para mais uma aula da disciplina de Epidemiologia Ambiental. Como nós estamos nesse período de paralisação, devido à necessidade para conter o Covid-19, e onde foi um decreto do governo do estado de Goiás, onde impôs todas as atividades educacionais fossem suspensas, tanto na rede pública quanto privada, de forma a evitar as aglomerações. Mas nem por isso nós paramos. Todas as semanas eu estou passando atividade para vocês, estou enviando material, estou solicitando que seja realizada essa atividade para vocês, se vocês me enviarem por e-mail, de forma a perceber o envolvimento, o comprometimento de todo, de forma que vocês possam estar adquirindo conhecimento, de forma que esteja atendendo o plano de ensino. Mas hoje eu estou ministrando a aula mais na prática mesmo, trazendo as informações aqui para vocês, até para sanar algumas dúvidas. Então, para começarmos, eu coloquei aqui a história da epidemiologia, isso nós já trabalhamos em sala de aula, falando sobre as observações de Hipócrates, feito há mais de 2000 anos atrás, de que os fatores ambientais influenciam a ocorrência de doença. Então, não é recente a epidemiologia. Então, 2000 anos atrás já se tinha um pesquisador que já analisava todos esses fatores ambientais que influenciavam as ocorrências de doença da época. E a maioria das doenças era contagiosa, então eles não tinham estudo, não tinham informação, e aonde que se despertaram para essa necessidade até chegar às vacinas, né? Até descobrir as vacinas. Entretanto, foi somente no século XIX que a distribuição de doença em grupo humano específico passou a ser medida em larga escala. Então, já tinha mais informações, já tinha mais pesquisadores, já tinha mais conhecimento em relação aos tipos de doença existentes, já existiam as vacinas, algumas vacinas na época, então começaram a especificar em largas escalas os tipos de doença, então dava para dimensionar os tipos de doença e a contaminação, até porque nós tivemos várias doenças do século passado que ela persiste até os dias atuais. Apesar de ter criado vacina, ela sempre ressurge, infelizmente. A abordagem epidemiológica, que compara os coeficientes ou taxas de doenças em subgrupos populacionais, tornou-se uma prática comum no final do século XIX e início do século XX. Isso que eu já falei no slide anterior. A sua aplicação foi inicialmente feita visando o controle de doenças transmissíveis e posteriormente no estudo das relações entre condições ou agentes ambientais e doença específica. Então, a partir do momento que esses grandes pesquisadores e as descobertas de vacina e de observações das doenças transmissíveis, foi feito essa relação e condições ambientais e de cada doença específica. E a maioria das doenças do século passado estava relacionada à falta de saneamento básico. Na segunda metade do século XX, esses métodos foram aplicados para doenças crônicas não transmissíveis, tais como as doenças cardíacas e câncer, sobretudo em países industrializados. Então, os primeiros estudos relacionados às doenças crônicas foi nos países mais desenvolvido. Depois foi chegando aos países subdesenvolvidos. Sobre a epidemiologia. A epidemiologia é uma ciência fundamental para a saúde pública. A epidemiologia tem dado grande contribuição à melhoria da saúde das populações, através de estudo, através de pesquisa, através de dados, onde é essencial no processo de identificação e mapeamento dessas doenças emergentes. E com esse conhecimento, com essa investigação, faz com que se busca soluções, busca medicamento, busca vacina para estarem tentando sanar ou minimizar as doenças que surgiu e que vem surgindo. Sobre a epidemiologia ambiental,
ela é de natureza epidemiológica, o seu envolvimento interdisciplinar, porque principalmente na atualidade existem vários pesquisadores no mundo afora, não somente um local. Até então, no século passado, eram poucos pesquisadores, eram poucos investigadores que tinham essa relação com a medicina. Hoje não, hoje todos os países têm pesquisadores que vai detalhar, que vai buscar informações para que se possa chegar a um denominador comum de medicamento, de tratamento para sanar a doença. Um exemplo que nós estamos passando na atualidade do coronavírus. Então, quem está acompanhando aí os jornais, os noticiários, sabe que em todos os países estão pesquisando, estão buscando medidas, estão buscando soluções, tentando buscar soluções de algum medicamento que possa eliminar esse vírus ou que possa estagnar esse vírus e assim a população que esteja contaminada, que for contaminada, não sofrer maiores impactos, como alguns casos que já ocorreu de levar a óbito. Essa área de conhecimento utiliza método científico para atingir seus objetivos no estudo de distribuição e determinante do estado de saúde, doença, incapacidade, morbidade e mortalidade nas populações. A epidemiologia ambiental, ela é baseada em método científico, então são pesquisadores de confiança, são pesquisadores estudiosos que aprofundaram dentro da sua área específica e está buscando informações e soluções para medicamento, para vacinas, enfim, para tentar essa relação de estado de saúde e doença de forma a reduzir a mortalidade da população. Sobre ainda a epidemiologia ambiental, oferece os instrumentos metodológicos para orientar o processo de vigilância ambiental em saúde, tendo em vista algumas características próprias que se verificam em sua aplicação nos estudos sobre a relação entre ambiente e saúde. E também a epidemiologia ambiental ela utiliza informações sobre fatores de risco existentes, tanto os fatores físico, químico e biológico, mecânico, ergonômico e psicossociais. As características especiais do ambiente que interferem no padrão de saúde da população e as pessoas expostas aos efeitos adversos à saúde. Então, quando se fala em epidemiologia ambiental, ela não está preocupada somente com as doenças biológicas. Então, ela está preocupada com Ainda sobre a epidemiologia ambiental, ela utiliza informações sobre os fatores de risco existentes no fator físico, químico e biológico, mecânico, ergonômico e psicossociais. Então, é bem abrangente a epidemiologia ambiental. Ela não estuda somente um fator, então ela estuda vários fatores que levam a pessoa a estar exposta a algum tipo de atividade e, consequentemente, levando a doença ou a falta de saúde. Então, as características especiais do ambiente que interferem no padrão de saúde da população. As pessoas expostas aos efeitos diversos à saúde. Um exemplo é um ambiente de trabalho onde tem poluição atmosférica, que estamos falando nessa relação ambiental. Essa pessoa, ela corre o risco de ter um câncer pulmonar ou ter algum problema respiratório por ela estar um período muito grande exposta dentro de uma indústria, um exemplo. Então, mas só no momento que se faz a pesquisa, que se faz o levantamento e o estudo, que se vai chegar essas informações, que essa pessoa realmente, ela adquiriu esse problema de saúde por causa do período exposto dentro dessa indústria de poluição do ar. Então, ela produz alguma atividade que emite poluição atmosférica. E isso vai levar à falta de saúde dessa pessoa. Um exemplo de estudo epidemiológico do século passado, século XVIII, que é baseado em sua investigação, foi de Schnoyer. Construiu a teoria sobre a transmissão das doenças infecciosas em geral e sugeriu que a cólera era disseminada através de água contaminada.
Então, só a partir de observações, de estudo, que ele se chegou a essa informação e percebeu que a cólera que a população estava sofrendo estava relacionada à ressaca contaminada, onde foi capaz de propor melhorias para o suprimento dessa água, que na época não existia esse tratamento que nós temos hoje, que é o tratamento biológico, que tem uma ETA, mas sugeriu algumas medidas para tentar sanar esse problema, mesmo antes da descoberta do micro-organismo causador da cólera. Além disso, sua pesquisa teve impacto direto sobre a política pública de saúde. Então, no momento que se chega a uma informação, chega algum dado sobre essa doença para tentar solucionar, resolver o problema, na verdade, causa um impacto tanto na política pública quanto o impacto social. Positivo, na verdade. Podemos considerar assim que seja positivo. Os problemas epidemiológicos. Em epidemiologia, o problema tem origem quando as doenças acometem grupos humanos. É a necessidade de remover fatores ambientais contrários à saúde ou de criar condições que determinam a problemática própria da epidemiologia. Isso aqui é uma forma que os estudiosos têm de fazer o estudo sobre o problema epidemiológico. Então, ele vai buscar a origem dessa doença e que acometeu em grupo e a partir daí vai observar esse grupo, vai analisar esse grupo, fazer um estudo para se chegar a uma resposta. Através dessas observações, vai ser analisada e vai ser descrita também. Então, descrita ele vai ter dados para estar observando, para estar mostrando essa relação com essas pessoas e com as doenças que surgiram. O alvo de estudo epidemiológico é sempre a população humana, porque nós estamos falando de epidemiologia ambiental, o foco é a saúde humana, não a saúde animal, que aí já entra em outro aspecto. Um exemplo, um grupo específico de paciente hospitalizado, um trabalhador de uma indústria pode constituir uma unidade de estudo. Em geral, a população utilizada em um estudo epidemiológico é aquela localizada em uma determinada área ou país em um certo momento do tempo. É o que está acontecendo com as pessoas que contraíram o coronavírus. Está sendo o quê? Isolada. Então, está sendo isolada e feito o levantamento. A quantidade de pessoas que já vieram a óbito e a quantidade de pessoas contaminadas e a quantidade de pessoas que já foram curadas. Então, isso tudo só consegue fazer a partir do momento que constitui uma unidade de estudo. Então, para se tornar mais prático e não sei se eu posso considerar facilidade, mas para ser mais objetivo, aí são separados esses grupos para conseguir dados melhores e mais precisos, e mais confiantes também. A epidemiologia está preocupada com a evolução e desfecho da história natural das doenças nos indivíduos e nos grupos populacionais. Até por isso, já surgiram diversas vacinas para tentar reduzir várias epidemias do século passado e que persistem até os dias atuais. As aplicações dos princípios e métodos epidemiológicos no manejo e métodos de problemas encontrados na prática médica com o paciente levou ao desenvolvimento da epidemiologia clínica. Então, nós falamos sobre epidemiologia ambiental e aqui nós estamos falando especificamente da epidemiologia clínica. Sobre a medida de saúde, existe essa dificuldade, na verdade, de medir saúde, que não se mede saúde, se mede os dados negativos da não saúde. Então, para avaliar o nível de saúde de uma população, busca esses dados negativos, como morte, doenças e o agravo dessas doenças. E, a partir do momento que tem um levantamento, conhece a gravidade dessa doença ou dessa epidemia, então se fazem toda a medida preventiva para tentar sanar o problema da saúde da população. Então, a saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não apenas da mera ausência
de doença. Então, quando se fala em doença, não é necessariamente somente a doença do corpo, a doença diagnosticada, e sim o bem-estar está relacionado. Então, o termo de doença compreende todas as mudanças desfavoráveis à saúde, incluindo acidentes e doenças mentais, e também várias medidas de ocorrência de doenças são baseadas nos conceitos fundamentais de incidência e prevalecência. Por enquanto é só, meu muito obrigado, espero ter